10 frases famosas que não estão na Bíblia e versículos que não existem. Existem frases conhecidas no meio cristão que são frequentemente confundidas com versículos. Porém, nem todos os ditados populares no meio evangélico têm fundamento bíblico. Veja algumas frases famosas que não estão na Bíblia. 1. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Esta frase é muito recorrente quando alguém visa justificar alguma falha. Podemos encontrá-la até em canções gospel. Apesar de muito citada, a frase o cair é do homem, o levantar é de Deus não se encontra na Bíblia. Algumas pessoas associam a frase ao versículo bíblico que se encontra em Salmos 145, versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Neste caso, o salmo refere-se à misericórdia divina. O levantar de Deus está diretamente relacionado ao arrependimento do homem. Por isso, a ideia de que Deus levanta o caído é equivocada. Deus levanta justamente aquele que está prostrado, que reconhece a queda e pede perdão. 2. Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas pessoas utilizam este ditado popular, mas esta frase não está na Bíblia e nem tem fundamento bíblico. Algumas pessoas utilizam o versículo de Eclesiastes 7, versículo 13 como uma referência. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Devemos entender o contexto do versículo. Trata-se de uma reflexão do rei Salomão, com suas próprias limitações. Torto não quer dizer errado, mas inclinado. O versículo trata sobre a soberania de Deus com um exemplo simples. Se Deus fez, ninguém poderá desfazer. Deus é perfeito e tudo o que ele faz reflete a sua perfeição. Podemos não entender os planos de Deus, mas os planos dele são maiores que os nossos, algumas vezes acima da nossa compreensão. 3. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A frase quem com ferro fere, com ferro será ferido é popularmente conhecida e confundida com o que Jesus disse nos evangelhos. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mateus 26, 52. Tanto a frase, quanto o trecho em Mateus capítulo 26 e verso 52, significa que aquele que recorre à violência em algum momento será vítima dela. Como vemos, a frase tem fundamento bíblico, mas não se encontra nas Escrituras. 4. Deus ajuda quem cedo madruga. Este ditado popular não está na Bíblia, mas tem fundamento. Existem alguns provérbios que se aproximam do conceito do ditado. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios 6, 6, 8. A preguiça nos afasta das pessoas e de Deus. Aquele que sempre está disposto, age com sabedoria e entendimento. A palavra de Deus nos ajuda em todas as áreas, até no trabalho. Por isso, leia a palavra e mãos à obra. 5. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Apesar de ter algum alinhamento com o contexto bíblico, a frase diga-me com quem andas e eu te direi quem és não está na Bíblia. Existem alguns versículos que vão de encontro a esta ideia como: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O meio onde nos envolvemos pode influenciar-nos. Por isso é importante estarmos em comunhão com pessoas que temem a Deus e edifiquem a nossa fé. 6. Jesus é o médico dos médicos. Esta frase é muito conhecida. Jesus é o médico dos médicos. Apesar de muito citada, a frase não se encontra na Bíblia. Ainda assim, tem fundamento bíblico. Por Jesus, doentes são curados e milagres acontecem. Quando todos os médicos dizem não haver saída, Jesus reverte o quadro. Em Lucas capítulo 4 versos 18 e 19, Jesus disse que veio para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Nos evangelhos podemos constatar os vários milagres realizados por Jesus. Até hoje ele continua operando milagres no nosso meio. 7. Fazer o bem sem olhar a quem. A frase fazer o bem sem olhar a quem ou faça o bem sem olhar a quem não está na Bíblia, apesar de ter fundamento. Existem muitas passagens bíblicas a respeito de fazermos o bem ao nosso próximo. Este é um princípio básico para todo aquele que teme a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nossa boa vontade não deve ser condicionada à aparência. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, e assim como Cristo devemos agir com amor. 8. Venha como estás. Podemos encontrar esta frase como venha a mim como estás ou vinde a mim como estás. Ambas são um recorte do versículo dito por Jesus em Mateus capítulo 11 verso 28, e são muitas vezes utilizadas fora do contexto bíblico. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Quando Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados, ele se ofereceu como descanso, o refúgio. Muitas pessoas acabam por utilizar, equivocadamente, o trecho da frase como uma forma de convencer alguém a aceitar um convite para um culto ou atividade. 9. Mente vazia é a oficina do diabo. Essa é uma das frases mais populares do nosso povo. Alguns até atribuem existir um provérbio, mas o ditado não está na Bíblia. A palavra de Deus exorta a ociosidade e a preguiça, mas não há nada parecido nas Escrituras com esta frase. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Infelizmente, há pessoas que não fazem nada da vida, dão margem ao maligno, muitas das vezes irritando o próximo. Não seja essa pessoa. Procure se ocupar com seus afazeres e ser producente na obra de Deus. 10. A voz do povo é a voz de Deus. Este ditado tem origem na frase latina vox populi,
Vox Dei, sendo muito popular no mundo inteiro. Agora, o fato da frase ser popular não quer dizer que seja verdade. Podemos afirmar que a frase "a voz do povo é a voz de Deus" é antibíblica. Se a voz de Deus fosse a voz do povo, certamente ele seria falho. E Deus não é homem para mentir nem se equivocar. O que podemos afirmar é que a voz do povo não é a voz de Deus. Se gostou deste vídeo, curta e compartilha. Vai ajudar muito este canal.